First down, bola na linha de 1 jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, você que tá no feed não ao vivo, porque esse podcast também é gravado ao vivo, se você ainda não sabe, twitch.tv/canalzonafa. Não perde isso, a gente tá fazendo com o maior carinho, então chega junto. E é isso aí, vamos começar o nosso Season Review, que foi tão aguardado, né? Já foi tão avisado, tão divulgado há tanto tempo. E pra isso o meu co-host, meu querido Rafão Martins, tá aqui comigo. Salve, meu filho! Salve, salve, rapaziada! Acabou o draft, agora todo mundo olhando pra temporada que vem. Vamos falar de Steelers, vamos falar aí de um dos finalistas aí da IFC. Finalista da IFC não, né? Mas enfim, vamos chegar lá. E pra isso a gente trouxe um convidado que vocês sabem quem é, obviamente, mas não custa nada fazer aquela apresentação, né? Até porque ele já veio aqui e fez o draft com a gente em nome de Fambonanet, mas dessa vez ele tá aqui representando o Black Yellow BR, certo? O podcast dos Steelers. Danilo Batista, nosso nice guy. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, Gui? Tudo bem, Rafão? Bom dia, boa tarde, boa noite pros ouvintes. Pittsburgh Steelers, cara. O melhor time que tem por aí. Fazer o melhor podcast que tem por aí, né? Muito bem. Então é isso aí. Só pra avisar, você que tá no feed e não ao vivo, a gente vai separar esse podcast em 2 etapas aqui. Então esse primeiro episódio que você tá ouvindo é o Season Review do Pittsburgh Steelers e o próximo vai ser o Season Review do Green Bay Packers, tá? Com o nosso convidado que vai chegar já já. E pra você que tá ao vivo aqui com a gente, um salve pro MK Steelers e pro Guilherme Gomes, que já estão presentes aqui nesta parada. O Guilherme Gomes tá aqui falando que eu roubei o Nice Guy dele. Roubei mesmo, cara. Roubei muito, ok? E eu vou chamar ele de Nice Guy pra sempre. A culpa é toda sua, Guilherme. É, isso aí. Eu vou chamar a nossa querida introdução. Olha, minha introdução não. Vou chamar a nossa querida vinhetinha e a gente já vai entrar ao vivo com vocês. Pra falar, entrar ao vivo não, a gente já tá ao vivo, né? A gente vai começar o nosso Season Review. Vamos lá? Só 1 minutinho e a gente já volta. Podcast Zona FA. Dessa vez sem errar a vinheta, né? A gente faz certo, a gente vai pegando o jeito. É sempre assim, a gente vai pegando o jeito. Isso aí. Rafa, meu querido, vamos pros recadinhos. Vamos lá, vamos falar o que a galera precisa saber antes da gente começar o Season Review. Rapaziada, chegando, vai começar o Season Review. Todo mundo também acompanhou o nosso trabalho durante o draft, todas as lives, todo o processo, material. Então, se você curte o conteúdo do Zona FA, tá a fim de ajudar a gente a levar isso pra frente, trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, chega lá no apoia.se/canal Zona FA, dá uma olhada nos pacotes que tem o Locker Room, tem o Franchise, escolhe ali qual é o melhor pra você. Se você não conseguir contribuir, compartilha pra rapaziada, pra galera ficar sabendo, e a gente conseguir cada vez mais se estruturar e trazer um conteúdo ainda melhor pro nosso público e pros nossos apoiadores queridíssimos. Um abraço a todos eles. Falando nisso, galera, os nossos episódios agora são gravados ao vivo, então não deixe de se inscrever na Twitch, twitch.tv/canal Zona FA. Todo sábado, 10 horas, a gente tá entrando com o Season Review. E o segundo episódio da NFC, 10 horas e 11 horas, respectivamente. E a gente já tem os convidados da semana que vem, mas eu vou segurar até o final da live pra revelar. Então fica até o final e acompanha o programa com a gente. Com certeza, sim. Você fica aí, você que tá acompanhando a gente ao vivo, fica na expectativa pra saber quem é que tá aqui semana que vem. E notícia maravilhosa pra você, ouvinte, é que vai ter 2 episódios essa semana. A gente vai dividir esses 2 e na semana que vem tem mais 2. Olha só, né não, Rafão? É pouco sábado pra muito time. A gente não ia, 2 em 2. não ia dar conta de fazer 32 sábados até começar a temporada de novo, né?
Fica bonito. 2 times tá redondo. É isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar esta paradinha. Eu não vou chamar vinheta de novo não, porque a gente já tá ao vivo, certo? A gente já tá rolando aqui. Eu só vou botar uma trilhazinha bacana, porque a gente precisa de trilha. Não é porque a gente tá ao vivo que não tem trilha. Você tá ouvindo aí. Agora os nossos queridos não estão ouvindo, porque infelizmente a gente ainda não tem cabos suficientes para fazer os nossos convidados ouvirem a trilha, mas em breve. Bom, vamos começar tocando aqui e a gente vai fazer esse primeiro bloco de recap. Vamos fazer um recap da temporada e depois a gente faz uma projeção. Falando da temporada passada dos Steelers, a campanha foi 13-3, uma campanha consideravelmente muito bacana. Divisão First da AFC Norte, foi o primeiro da divisão. Ficou em bye no WC. O que é bye no WC? O Rafão faz as pautas, eu fico maluco aqui. Explica, meu filho, vai. Eles ficaram... Isso aí, estavam de bye no Wild Card. Primeira rodada dos playoffs, eles foram uma das 2 melhores campanhas da conferência que folga na primeira rodada. E aí já foram direto pro Divisional Round, uma semifinal da conferência. Entendi. Bye no banheiro não podia ser, né? Então é Wild Card mesmo, exatamente. Ok. Então é isso aí. Perdeu a rodada, né? Perdeu o Divisional Round pro Jaguars num jogão absurdo. 42-45. Quem tivemos de destaque aí, jogador, Rafão, pra jogar pro povo aí? No recap, além de falar da temporada, eu quis também destacar os jogadores que foram pro All-Pro, né? A lista que seleciona os melhores jogadores da temporada. E o Pittsburgh Steelers teve 4 atletas nessa lista. Antonio Brown, um dos melhores wide receivers, se não o melhor, na minha opinião, é o melhor de toda a NFL. Running back, que tá fazendo um dinheiro, mas tá querendo um contrato longo e o Pittsburgh não dá de forma alguma. David DeCastro, um gigante na linha ofensiva, e Cameron Hayward, linha defensiva. Os Steelers tem um dos melhores ataques na NFL há algum tempo, né? E a defesa tá se estruturando. A gente vai falar no bloco sobre a projeção de 2018. Mas primeiro eu queria perguntar pro Danilo se ele já superou essa derrota amarga pro Jacksonville Jaguars no playoff. Pior do que ter perdido para Jacksonville nos playoffs foi ter perdido para Jacksonville 2 vezes na temporada, porque eles se enfrentaram durante a temporada regular e o Steelers perdeu também. E foi o jogo mais bizarro de todos. O Big Ben lançou 5 interceptações no Heinz Field, então totalmente absurdo. Mas também foi o jogo que deu meio uma virada de chave, porque esse jogo na semana 5 o Steelers perdeu e foram vitórias seguidas na sequência, que basicamente garantiu já a vaga nos playoffs depois dessa derrota. Foi muito, muito esquisito perder para Jacksonville nesse jogo de wild card. Quando seu time, que tem, como o Rafão disse, um dos melhores ataques de toda a liga, consegue marcar mais de 40 pontos numa das grandes defesas da temporada, que foi o Jacksonville Jaguars, e mesmo assim você toma mais de 45 pontos de um ataque liderado por Blake Bortles, tá aí nessa história, cara. Muito errada mesmo. É difícil de digerir até hoje, que a gente tomou 45-42. Mas você acha que foi demérito dos Steelers ou foi mérito do Jacksonville Jaguars? Jaguars, cara. Não tem como negar que o Jacksonville se preparou bastante pro jogo. Apesar de todo o papo na época que rolou, que o Steelers estava muito mais preocupado com uma possível revanche em final de conferência com o New England Patriots, a gente não concebo a ideia de qualquer franquia na NFL não se preparar para um jogo de playoff, cara. Ainda mais um jogo de playoff em casa. Isso para mim é impensável que qualquer uma das 32 franquias, não importa o quão desorganizada ela seja, se prepare para um jogo em casa. Então, eu não considero essa hipótese. Eu acho realmente que Jacksonville superou os Steelers. Claro que no coração do torcedor fica a dor de que efetivamente o time não jogou defensivamente o suficiente, mas do Jaguars. Entendi.
Bom, É um time que bateu de frente também com o Patriots na temporada regular. Teve aquele jogo bizarro com o Jesse James marcando o touchdown, que não foi. Todo mundo tava de olho nos Steelers e no Patriots nos playoffs. E fininho se meteu ali, como quem não quer nada. Conseguiu uma baita de uma vitória. Eu, pessoalmente, não tava botando tanta fé assim no trabalho do Doug Marrone. Não achei que ele ia durar a temporada. E os Steelers, a partir disso, teve também que se reestruturar, né? E um episódio importante, o Ryan Shazier. Eu queria até perguntar pra você, Danilo. Imagem forte, né, no dia do draft. O Shazier caminhando até o palco. Passa pra gente exatamente o estado do Shazier. Joga, imagino que da forma que a gente viu, o futuro dele na NFL parece comprometido. Mas como foi lidar com essa perda também na temporada 2017? Primeiro que a gente grava toda semana o Black Yellow em época de temporada, né? Foi terrível gravar o episódio depois desse jogo, cara. A gente efetivamente queria só passar a semana inteira em branco sem precisar ligar pra isso. Depois, até saber o resultado do jogo era difícil, cara. A gente olhou aquele lance e desligou a TV. Foi dormir porque não acreditava o que estava acontecendo. Em campo, não só um líder, como talvez o melhor jogador daquela defesa inteira, porque quem não acompanhava o Shazier, quem não acompanhava os Steelers, ele tinha um estilo tão físico, o famoso from sideline to sideline, conseguia cobrir as duas pontas do campo com muita velocidade. Então, quando você perde um jogador desse, você perde, primeiro, o cara que tem a visão do que tá acontecendo no ataque, já que como um inside linebacker, ele tá alguns passos atrás da linha de scrimmage. E segundo, efetivamente, esse cara que tinha a melhor cobertura. Então, o Steelers não estava planejado para perder ele, não conseguiu repor durante a temporada, e eu vou até adiantar um dos pontos do próximo bloco. Dificilmente vai conseguir repor ele para a próxima temporada também. A expectativa já é que ele não vai jogar 2018. Na minha opinião, não volta mais. Volta, sei lá, para comemoração de, pô, o cara conseguiu recuperar, mas em nível de futebol americano é muito, muito difícil recuperar. Eu lembro que você falou exatamente isso no dia do draft, que fizeram essa pergunta e você disse que sem expectativa para esse ano, pro ano que vem também vai ser difícil contar. Foi bonita aquela ação que o Pittsburgh fez, né? De pegar o que era bônus do salário dele e transformar em salário, né? Foi uma parada assim? O que ele ia receber como salário normal vira bônus de assinatura. Não mexe em nada em salary cap, mas o cara já recebe todo de uma vez. Porque não tem sentido ficar retendo o dinheiro do cara, né? E tecnicamente ele vai precisar de muito tratamento ainda para conseguir voltar a andar normalmente. A gente viu a cena, tá? Eu tenho isso, ainda bem que eu tenho isso salvo antes todo aquele problemão que a gente teve, mas foi arrepiante, cara. Você, como torcedor dos Steelers, o que você sentiu quando você viu aquilo, ele andando até o palco e tal? É difícil controlar, cara. É difícil, senão você vê todos os... Porque os Steelers tá exibindo muito a imagem do Shazier também, né? Sei lá, todo jogo do Penguins, que ele tá lá, ele faz questão de levantar, assinar a torcida. Então, é difícil você olhar aquilo e não emocionar um cara que há pouco tempo você não sabia o que ia acontecer com o cara. Você não sabia se ele ia voltar a andar. Muito bem. Ele andando sozinho até o palco, por exemplo, já é um avanço maravilhoso, cara. Sim. E aí, Rafão, você que já foi atleta, você que agora é coach, o que dá pra dizer de uma situação dessa e o quanto isso é doloroso, o quanto essa perda é significativa pro Steelers durante o próximo ano aí? Já foi pro ano passado e pra esse próximo ano? Rafão deve estar no mudo. Amigo, tem que ter, né? O mudinho dos NFA sempre tem. Mas, cara, é uma situação complicada. Eu aposentei porque eu fiquei com receio também de lesionar, porque querendo ou não, é um risco que sempre existe no futebol americano. Uhum. E mesmo como treinador, você trabalhando com o pessoal, você vê alguém se machucar, é um impacto muito grande. Principalmente o Shazier, que era um dos líderes, né,
Não é como se fosse o cornerback 4 que entra de vez em quando. O cara era um dos líderes da defesa de Pittsburgh. Uhum. Então a presença dele, não só em campo, como no vestiário, no dia a dia, durante a semana, com certeza faz parte. Agora os Steelers tem que olhar pra frente e pensar na temporada 2018, porque a NFL tá chegando aí com Shazier ou sem Shazier e os Steelers tá aí pra jogar. Exatamente. Falando em pontos falando em próxima temporada exatamente, antes da gente passar para esse assunto, Danilo, fala para mim os pontos positivos e negativos dessa campanha dos Steelers do ano passado. Positivo, é óbvio que a gente achou mais uma arma ofensiva, chama-se Juju Smith-Schuster. E que arma. Já foi uma escolha, entre aspas, esquisita na hora do draft. Dentro do vestiário, vocês devem ter acompanhado o Martavis Bryant tweetando: esse cara aí não vai me substituir não, é substituição do outro lá. Então, já causou um burburinho dentro do vestiário. Um jogador desse no draft, sair do draft com mais um jogador titular, é óbvio que é um ponto muito positivo. Você pelo menos mentalmente recuperar um cara como o Ben Roethlisberger é positivo. Porque ele já entrou na temporada 2017, sabe, meio de, não, essa é a última, acho que eu vou ver aí depois o que é que eu faço. Quando ele viu que o time tinha um alto nível pra jogar, que o time ficou a uma marcação de arbitragem esquisita, de ser a seed número 1 da conferência, de, enfim, talvez ir até o Super Bowl, porque a história ia ser completamente diferente. Então, ele viu que dá pra continuar muito bem, até pontos em que vestiário mais pra frente, mas você recuperou mentalmente o cara, então isso é um ponto positivo. Você deu mais reforços defensivos, você tirou no draft um cara como TJ Watt, que já melhorou bastante o ambiente dos Steelers, então teve pontos muito positivos. Ponto negativo, aí a gente já pode também entrar em campo, chama-se John Bell, que ele ainda não decidiu o que é que vai fazer da vida. Se ele aceita os contratos que o Steelers oferece ou se ele vê se alguém paga pra ele mais pra frente. E número 2, defesa corrido, que tomou uma surra de Chicago, ok, um dos melhores jogos corridos de toda a liga, tomou outra surra de Jacksonville e não conseguiu resolver a tempo de playoff. A gente ainda tá pra ver o que é que acontece para essa temporada. Muito bem. A gente deixa pra falar de Big Ben no próximo bloco, ou você quer comentar esse episódio dele aí de vou ou não vou ser o mentor de Mason Rudolph? Não. Aí a gente já entra tudo em 2018. Então, beleza. Então, senhoras e senhores, vamos aqui chamar um bloquinho próximo e a gente já volta? Aguenta aí. Podcast Zona FA. Não, senhoras e senhores, essa aqui não é a música de encerramento, tá? Isso é porque só essa que tava na agulha, então... Não é a música, não tá acabando, não tá! A gente já tá de volta pro segundo bloco, certo? Vamos falar de 2018, Rafael Martins, e aí? De 2018, a gente tava conversando até dos pontos negativos e o Danilo destacou que a defesa foi um problema, mas começando pela front office e pela coaching staff, na verdade, na coordenação de ataque, né? O Todd Haley foi para Cleveland, o Randy Fitchner assumiu a coordenação de ataque, e eu queria saber do Danilo o que ele acha que isso pode representar, alguma alteração no esquema, ou ele vai simplesmente tocar o que o Steelers já tá fazendo há algum tempo. O que você espera dessa troca na coaching staff para 2018?
primeiro que Todd Haley foi embora porque acabou o contrato dele, tá? E aí o Steelers olhou e, não precisa renovar mais não. Já era um treinador que notoriamente tinha problemas com peça nessa história toda, que se chama Ben Roethlisberger. O cara que foi promovido, o Randy Fishner, era o treinador de quarterback, ele tá acumulando as duas funções, de quarterback QB coach e coordenador ofensivo, e um amigo do Big Ben, cara. Ou seja, quem comanda o ataque do Pittsburgh Steelers hoje é Ben Roethlisberger. O estilo que vai ter desse ataque é o que o Ben se sente mais confortável para fazer. Então, eu já tô esperando que, por exemplo, muitas chamadas em campo sejam mudadas pelo quarterback na hora que ele vê o que tá acontecendo. O ruim, isso a gente deixa para ver durante a temporada, mas que vai ter muito mais comando do Roethlisberger em campo, isso eu não tenho dúvida alguma. De mudança de coaching staff ofensiva, pra mim a principal que aconteceu foi a aposentadoria do treinador de wide receivers, Richard Mann. Ele que elevou o nível desse corpo de recebedores dos Steelers. Mike Wallace, Emmanuel Sanders, Antonio Brown, Juju Smith-Schuster, Martavis Bryant, etc. Foi ele que desenvolveu todos esses caras. E, com 70 anos, ele já podia botar o boi na sombra, já podia se aposentar, né? E aí vem Daryl Drake, que era treinador de wide receivers do Arizona Cardinals, e resta saber o que é que ele consegue fazer com... Já tem o melhor wide receiver da liga, Antonio Brown, já tem um wide receiver 2 estabelecido, Juju, novato chegando nessa história aí, a gente resta saber o tanto de trabalho que ele consegue fazer. Mas de ataque, particularmente, eu não tô muito preocupado não, cara. Quando você tem Big Ben, Le'Veon Bell e Antonio Brown, uma ofensiva, acho que tem muita preocupação pra se ter mesmo. Falando da boa linha ofensiva, diz aí. Galera, é muito mais psicológica do que efetivamente nível de futebol, cara. É muito mais saber qual é a novela que eles vão aprontar agora do que se eles vão render ou não em campo. Não é um trabalho de desenvolver, né? Os caras já chegaram num nível alto e você tem que organizar exatamente o que tá acontecendo ali naquele ataque. Mas falando do... Tu mencionou os All-Pro no último bloco, e dos 4, 3 são All-Pro. Assim, em temporadas normais você vai ver Antonio Brown, wide receiver All-Pro, você vai ver Le'Veon Bell, running back All-Pro, você vai ver David De Castro, guard All-Pro. Primeiro ou segundo time, não importa, mas você vai ver esses 3 caras lá, porque o nível do ataque é efetivamente muito grande. De alto nível, realmente. E falando do elenco, né? O Chris Hubbard, o tackle que já jogou de right tackle, de left tackle, ganhou uma grana, 5 milhões, 37,5 milhões em 5 anos, na verdade, foi pro Cleveland Browns, que perdeu o Joe Thomas, a gente não sabe se o Hubbard joga na esquerda ou na direita lá. De Green Bay foi para os Steelers, que precisava de safeties. A gente vai falar, porque o grupo de safety agora ficou até craudiado depois dessa off-season. Contou com a adição do John Bostic também, que jogou no Colts, jogou no Bears. O Steelers trocou o Martavis Bryant, que a gente já falou, era um dos destaques desse ataque. Teve a competição do Juju, teve todo um mal-estar ali, porque ele queria ter mais destaque, ter mais espaço, e o Juju teve uma baita de uma temporada, ele acabou sendo trocado, dada pro Oakland Raiders, e o Steelers cortou 2 jogadores da secundária, o William Gay e o Mike Mitchell, 2 veteranaços aí. O Danilo, quem que você acha que pode fazer falta, e quem tá chegando, quem que vai ter mais destaque? De repente o Morgan Burnett provavelmente já chega sendo titular, enfim. O que você achou dessas movimentações da Free Agency de Pittsburgh? Hubbard, ele faz uma falta por ser um offensive lineman reserva que já tinha experiência de jogo. E você sabe que você, melhor do que ninguém, sabe que linha ofensiva, quando tem experiência de jogo, faz uma diferença tremenda. Principalmente mantendo o mesmo conjunto. Mas aí ele foi trabalhar com o antigo coordenador ofensivo, tá tudo certo, boa sorte pra ele. E destaque dessa galera que entrou, é óbvio que é o Morgan Burnett. Um jogador que já tem aquela
pinta de jogador experiente, o cara que sabe o que já tá acontecendo, sabe como é que funciona o esquema. Mas a troca dele, tipo, ele chegar e sair o Mike Mitchell, é um pelo outro, é só pra ver quem ocupa menos espaço de salary cap. Eu não espero que o Burnett tenha um papel muito diferente do Mike Mitchell, não. Agora, quando você coloca Jon Bostic na história, é basicamente para não ter um buraco muito grande no elenco. A diferença de nível do Ryan Shazier, que é o lugar que ele tá ocupando, pro Jon Bostic, é absurda. Simplesmente não repõe um jogador como Ryan Shazier muito fácil. Então, eu não esperaria que Jon Bostic tivesse um papel de destaque nos Steelers, mas que ele vai ter muito espaço para jogar, isso ele vai. Gente, com a saída do Shazier, o espaço existe e o Bostic é um cara que... Ele não é um cara consistente, mas ele já mostrou em alguns espaços curtos de tempo que ele é um bom jogador. Vamos ver como ele se encaixa na defesa dos Steelers. Então, passando da Free Agency, foram 7 escolhas, né, no draft do Pittsburgh Steelers. A primeira foi uma das mais surpreendentes de todo o draft. O Terrell Edmonds, o irmão do linebacker safety de Virginia Tech, chegando para essa secundária. E eu vou falar a lista toda, Danilo, pra gente falar do grupo como um todo, se você não se incomoda, que eu acho que fica pra gente debater. Na segunda rodada veio James Washington, wide receiver de Oklahoma State. Veio o quarterback do James Washington, o Mason Rudolph, de Oklahoma State. Ainda no segundo dia, eu vou arriscar aqui o nome, que é o Chukwuma Okorafor, offensive tackle de Western Michigan. Difícil, hein? Quinta rodada, o safety Marcus Allen de Penn State, que tem um modelo de jogo muito semelhante ao do Edmonds, e eu quero falar disso com o Danilo. Na mesma rodada, quinta rodada, o Jalen Samuels, que é um cara que eu chamo de wingback, joga de fullback, running back, tight end, ele joga ali naquele backfield. Vamos ver como o Steelers vai usar esse cara, mas é um cara com talento de criar jardas. Veio um defensive tackle de Alabama, o Joshua Frazier, que é um cara muito pesado, pode até quebrar uma lead nose, mas tanto no elenco defensivo, sétima rodada, normalmente são projetos mesmo. Mas eu queria começar perguntando pro Danilo, cara. Veio o Terrell Edmonds, que é um cara que não era tão cotado pro primeiro dia, e é um safety que joga no box. Morgan Burnett, que é um safety também que joga quase como linebacker, joga no box. Na quinta rodada eles trouxeram o Marcus Allen, que é outro safety que joga ali perto da linha de scrimmage. Eu não vejo free safeties nesse grupo do elenco defensivo dos Steelers. Tenta explicar pra mim, Danilo, se é que você tem essa capacidade, o que você acha que vai acontecer com esses nomes aí chegando na defesa de Pittsburgh? A gente, pra tentar responder essa pergunta, eu volto pra off-season antes da temporada 2017, que o Steelers deixou sair, na verdade ele cortou, né? Um outro linebacker, inside linebacker, Lawrence Timmons. Então você vem, o Steelers perdeu o Lawrence Timmons, colocou Vince Williams, que já estava no elenco, pra manteve bem. Ele perde Ryan Shazier. Então, você vê que aquele meio do box ali ficou em aberto, onde você tinha 3 antes. Então o Steelers resolveu adotar uma estratégia diferente. Aparentemente o front office, até em entrevistas, o Kevin Colbert, o general manager, disse que não via muito valor nessa classe de inside linebacker. Eles resolveram cobrir esse meio do campo com um monte de safety. Então Sean Davis, que já era safety titular, e o de jogar mais perto do box, de partir pro tackle, às vezes partir até pra pressão. E aí você coloca o Morgan Burnett, o Terrell Edmonds e o Marcus Allen todos nesse mix, você espera um time que jogue efetivamente com safeties muito próximo. Que não tenha como se chama, o center fielder, aquele free safety que vai ficar lá atrás vigiando a jogada inteira. Então, isso depõe contra a defesa de jogo corrido dos Steelers, porque, em tese, quando você troca linebackers por safeties, você deixa o time mais leve. Só que isso depõe a favor da comissão técnica defensiva.
do defensivo, nosso querido Keith Butler, ele é daquela árvore de técnicos Zone Blitz, tá? É da árvore de técnicos do Dick LeBeau. Então você espera que ele tenha muito jogador que tenha a característica de versátil para o adversário nunca saber qual é o posicionamento certo deles. Você nunca vai saber se o cara que tá alinhado ali, ele vai partir pra pressão, se ele vai recuar pra marcar, então acaba meio zonando, que você vê os melhores jogadores de pressão, de pass rushers, você vê o TJ Watt e o Bud Dupree, recuar pra cobertura, cara. A gente tomou uma surra em final de conferência do Patriots com Lawrence Timmons descendo pra marcar mano a mano Julian Edelman. Isso é um absurdo. É um completo absurdo. Você não tem poder físico para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, o que vai acontecer já tem notícia que eles vão tentar converter o Sean Davis, até por ser um jogador mais novo e tal, em um free safety. Galera toda mais perto do box, numa formação que tá virando bastante comum na NFL, que se chama Big Nickel. Você faz uma formação de níquel, só que você coloca 3 safeties, ao invés de colocar mais um cornerback. Teoricamente, você tem um poder de tackle maior quando você faz isso. Mas eu não espero que tenha um free safety de ofício vindo para os Steelers, não. E você acha que a gente tá falando aí de colocar mais safeties, jogar com 3 safeties, você acha que, já que os Steelers não tem tantos nomes ali de linebackers, tradicionalmente joga com 3 jogadores só na DL, né? Possibilidade dos Steelers colocar mais jogadores na linha defensiva para complementar a linha defensiva com essa secundária, esses 3 safeties, ou você acha que 3 jogadores na DL, de repente 1 ou 2 linebackers, e vem o resto aí de safety, porque é um time que vai ficar bem leve, né? 3 DLs e 3 safeties a sofrer contra o jogo terrestre. Mas eu acho que ele não vai colocar muito peso. Isso, claro, a gente tá falando em termos de volume, né? Vai ter formação com 4 DL, vai ter formação com mais linebackers em campo, mas se você pegar em percentual, eu acho que a maior parte do tempo o Steelers vai jogar com essa formação mais leve mesmo. Já é uma tendência, se você prestar atenção em drafts do Mike Tomlin, desde que o Dick LeBeau saiu e foi pra Tennessee, você vai notar que o Steelers tá focando muito mais em jogador que tem aceleração e velocidade final alta. Artie Burns, Sean Davis, o Bud Dupree, o TJ Watt, etc. Toda essa fila de draft tem mais ou menos esse perfil, e muito menos nos jogadores que marcaram a defesa da franquia até aqui. Você tem muito menos Brett Kiesel. O ponto-chave para você ver a diferença de físico, o Troy Polamalu pelo Sean Davis, e você trocar o nose tackle tradicional ali do meio. Acho que os Steelers não tem um desde 2010, 2011, Steve McClendon. E o cara que joga ali de defensive tackle, Javon Hargrave, é um jogador muito mais leve, um jogador muito mais dedicado à pressão e efetivamente fechar a gap. Tá voltando a defesa para esse estilo muito mais leve em comparação ao estilo que ele jogava antigamente. Bom, passando então dos nomes que chegaram para a defesa, eu queria que você falasse um pouco, principalmente das escolhas ali do segundo dia, né? O Steelers precisava de reforço defensivo, mas na segunda e na terceira rodada foram nomes para o time de ataque. Destacasse principalmente o que você vê nessa dupla que está chegando de Oklahoma State. Mason Rudolph e James Washington. Discutíveis em termos de você fazer uma avaliação, um scouting, mas a produção desses caras é inegável, assim. Que eles fizeram em Oklahoma State, essa dupla foi uma das melhores que já passou. Fizeram um estrago, realmente, no programa universitário. E eu quero saber o que você acha, assim. É claro que o James Washington deve receber um espaço de repente de imediato, pode assumir a posição de slot ali atrás do Juju e do Antonio Brown. E o Mason Rudolph provavelmente tem um caminho mais longo pela frente, mas qual é a sua expectativa dessa dupla aí que tá chegando pro time de Pittsburgh? Primeiro que o Steelers, ele já tem
o melhor wide receiver da liga, então ele já puxa muita chamada, muito passe na direção dele de pronto. O Brown no seu time não usa, isso é claro. É jogador para todo ano ter 100 recepções, ou 100 targets pelo menos. Você já tem o wide receiver 2 do time, que não é o wide receiver, se você olhar em volume de passes recebidos, é o Le'Veon Bell. Então já é outro jogador que nada para ele, demanda muito passe na direção dele. E como o Steelers não sabe se ele vai renovar ou não tá nem aí, vai usar o cara de burro de carga mesmo. Vai botar um monte de bola na mão dele, se ele machucar, machucou, se sobreviver, ótimo, melhor pro time. Tá. Bom, se já tem esses dois jogadores que chamam muito a atenção. História, como wide receiver 2, um jogador que vai se aproveitar do espaço que as defesas vão ocupar com os outros dois. Atenção no Antonio Brown, no Le'Veon Bell, acaba sobrando bastante pro Juju. O James Washington, ele tem a oportunidade de estar desenvolvendo e pegando uma outra oportunidade que sobra. Do wide receiver baixo do Steelers, é basicamente pegar a migalha que cai da mesa. Se ele vai aproveitar como o Juju aproveitou e o Martavis Bryant não, é outra história. Mas que ele vai ter uma ou outra oportunidade, ele vai. O que ele pode fazer é se tornar amigo de Ben Roethlisberger. Quanto mais confiança você tiver do quarterback, mais chance você vai ter durante o jogo. Isso é inegável. Ben, ele disse que não gostou do Martavis Bryant ter sido trocado. Basicamente, ele não gostou de não ter sido consultado, porque agora ele é que manda no ataque dos Steelers, né? Você perde um jogador da confiança do quarterback, você tem que abrir um espaço ali que é pra ver se o James Washington aproveita ou não. O caso do Mason Rudolph é o seguinte: vários times de topo da liga, quarterback reserva, quarterback novato, como moeda de troca. Não preciso dizer a fila enorme de quarterbacks reservas do Tom Brady, reservas do Peyton Manning, que ganharam espaço na liga só porque eles eram reservas desses caras. Exatamente. Do restante da liga, tentando aproveitar se eles aprenderam alguma coisa de como funciona o sistema lá e tentando replicar na própria franquia. Então, se o Big Ben aposentar, machucar, enfim, sair de uma vez, você tem Mason Rudolph, que não é... já é um upgrade ao que o Steelers já tem. E o Ben não aposentar, se ele jogar os 3 a 5 anos que tá esperando, uma moeda de troca para daqui 2, 3 anos. E na sua opinião, você acha que ele joga esses 5 anos de contratos, ou 3? Como é que você vê Big Ben atualmente estabelecido? Até quando você acha que ele vai jogar? Depois daquela coisa que ele falou que ia aposentar, e aí voltou, e aí não sabe se falsifica. Muito do Steelers se manter com o Ben jogando é o nível da linha ofensiva. Enquanto ele sentir que a linha ofensiva tá dando suporte pra ele, tá mantendo ele saudável, ele continua. Então eu diria que isso dá no máximo 2 anos. Até porque o psicológico do cara já não aguenta mais. Você vê que ele mesmo já tá começando a migrar pra fora da liga. Ele tem a declaração que ele deu lá de não vou ajudar o Mason Rudolph, se ele quiser ele consulte no playbook, ele deu num programa de rádio que ele tem em Pittsburgh, que é semanal. Então, quando o próprio jogador é responsável por semanalmente estar criando manchete que vai ser usado contra o ambiente do time, tem um problema aí. Eventualmente isso vai se resolver, mas, pelo estilo do Pittsburgh Steelers, ele só sai do time a hora que ele quiser. Aí fica um pouquinho complicado, né, cara? Eu coloquei aqui na pauta, no final do programa, que a gente já tá chegando no finalzinho do programa. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando ao vivo na Twitch. Eu sei que tem pergunta aqui do Guilherme e tal. A gente vai fazer um bate-papo com a galera no tempinho que tiver entre os programas. Mas a última pergunta é: qual é a meta do Pittsburgh Steelers? Eu imagino que no caso dos Steelers é óbvio, mas eu queria perguntar pro Danilo. E o Pittsburgh Steelers chega em 2018 com qual objetivo? O objetivo bem claro é Super Bowl or Bust. Não é que o Bust vai gerar
um rebuild da franquia inteira. Não é que você vai ver Mike Tomlin demitido porque o Steelers não demite head coach. Ponto. Você não vai ver grandes trocas, mesmo que tragédias, a não ser que tragédias inimagináveis aconteçam. Mas você não vai ver revoluções dentro do time. Mas é um time contender. Você não pode descartar um time que tem um dos top wide receivers da liga, top 5, o melhor wide receiver, o melhor running back, linha ofensiva estável, defesa que gera pressão consistentemente. Você não pode descartar um time desse nível, nunca. No momento em que o Steelers entender o New England Patriots, ou que alguém tire o Patriots do caminho dele, porque não dá pra negar que existe essa pedra no sapato enorme, acho que o caminho clareia muito mais. Então o Steelers hoje tá muito mais perto do Super Bowl, sei lá, de um rebuild ou de uma pick top 10 no draft. Muito bem, até porque o Steelers não tá numa fase ruim, vindo de uma temporada 3-3, esperar um rebuild 100% é madness, é loucura, certo? Bom, acho que chegamos aqui no final, resolvemos bastante o assunto Pittsburgh Steelers. Nada melhor que contar com a presença do especialista em Pittsburgh aqui, nosso querido Danilo. A gente vai pro encerramento, falar um tchauzinho, a gente já volta. A gente só vai encerrar para você que tá ouvindo aqui no feed, para você que tá ao vivo a gente já volta para falar, para responder algumas perguntas. Tem pergunta aqui no chat, a gente já aparece aqui, beleza? Podcast Zona FA. Se não fosse cagada do host, só ouviria essa música hoje 2 vezes, mas você vai ouvir 3 porque no bloco passado eu fiz besteira e aí eu coloquei uma música de encerramento que não era encerramento. Mas tudo bem. A gente fez um programa maravilhoso sobre os Steelers e já tem Packers. Então você que tá ao vivo aí, meu querido, segura as pontas que a gente já vai conversar com você. E você que tá no feed, esse episódio foi um pouquinho mais curtinho, obviamente, porque temos muitos times pra falar e temos muitos programas a gravar. Então, eu só tenho a agradecer a presença do nosso querido Danilo Batista, lá do Black Yellow BR, sem esquecer de falar que esse mito, esse nice guy, está lá no Fambonanet também. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, valeu pela participação aqui hoje, a gente só tem a agradecer a você. Cara, eu que agradeço, principalmente pra gente começar com o Pittsburgh Steelers. É bom começar com toalhinhas rodando e 6 troféus. Acho que foi interessante vocês começarem em uma escala decrescente, assim, de quem tem mais títulos pra quem tem menos, assim, muito legal. Pera. O que você falou? Repete, por favor. Mais troféus, até pra quem tem menos. É bom começar com o maior campeão. Ah, entendi. Ok. Pode tocar, filho. Continua. Semanas planejando como é que eu chamo essa sirene. Foi muito bem executado. O playbook tá em dia. Isso aí. Então, ouvir, ler e acompanhar o Black Yellow Brasil tá em fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil. fambonanet.com.br. A casa de hoje, 18 podcasts falando de NFL. O Fambonanet sai toda semana e mais 17 franquias dessa liga maravilhosa estão cobertas por lá em termos de podcast. Então, conteúdo lá tem, meu filho. Muito bem. Você tá na off-season porque quer. Exatamente. Se tá carente na off-season, se tá triste, é porque não acompanha nem canal Zona FA, nem Fambonanet, nem 10 Jardas. Então, carente de conteúdo você não vai ficar. Rafael Martins, meu querido, eu não vou te agradecer muito não, porque a gente ainda tem mais um episódio para gravar. Mas muito obrigado, senhor, por segurar a bronca de pauta, de assunto, que você sabe que o noob aqui é complicado a situação. Tamo junto. Agradecer o Danilo pela presença, pelo trabalho, é claro, e pela disponibilidade de falar com a gente. E vamos embora, que tem NFC aí na porta, irmão.
É isso aí. Então a gente já vem com Packers aqui. Pra você que tá no feed, muito obrigado. Esse foi o episódio número 42. A gente volta com 43 já. Valeu, falou!